E aí, gente, Ronan Silva mais uma vez com vocês, e esse é o primeiro vídeo da nossa série 2W1H. Why? What? How? Uma série onde a gente vai tentar responder perguntas, mais do que responder perguntas, fazer as perguntas certas, que extraem princípios da palavra de Deus para a gente ter uma vida abundante, para entender a sua vontade para a nossa vida. Então vamos lá para o primeiro tema, que é fruto de uma pergunta feita pela Franciele, que diz assim, ela começa já pesada, hein? A pergunta clássica: por que sofremos? E eu não sou nem bobo de ousar trazer uma verdade absoluta num vídeo de alguns poucos minutinhos, mas eu gostaria de refletir sobre isso através daquilo que eu acredito e que eu enxergo na palavra de Deus e que poderia ser bênção para a sua vida. Mas antes de tentar responder o porquê sofremos, eu acho que é importante levantar dois pontos aqui de pano de fundo. Primeiro, é de que a maioria de nós tem como felicidade um estado de circunstância, onde as coisas à minha volta estão correndo tudo bem. Eu estou vivendo momentos de felicidade porque eu tenho provisão material, eu estou com saúde, as coisas estão bem na minha família, e isso me traz felicidade. Agora, a gente olha para a palavra de Deus e a gente começa a perceber que a felicidade não tem a ver com uma circunstância externa, mas tem a ver com uma condição interna. Paulo, em Filipenses 4,12, ele diz o seguinte: aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, a passar necessidade ou ao ter fartura. Em todas essas circunstâncias, eu aprendi a ser feliz, eu aprendi a estar contente. Isso é muito importante a gente entender, esse conceito de felicidade. Um segundo ponto que a gente precisa colocar é a nossa supervalorização dessa vida terrena que nós temos aqui, esse tempo que a gente tem nessa terra e a nossa falta de perspectiva eterna. A maioria de nós esquece que essa vida é passageira e é curtinha e que realmente a verdadeira vida, ela inicia na eternidade. Entender isso faz toda a diferença para a gente pensar e refletir a respeito do sofrimento. Agora, considerando que a maioria de nós tem como sofrimento dificuldades e problemas que eu tenho na minha vida externa, que geram em mim um sentimento, uma frustração interna, e isso me causa dor, isso me causa sofrimento, eu gostaria de refletir sobre o sofrimento, mas mudando um pouquinho a pergunta. O porquê passamos por problemas que nos levam ao sofrimento? E parece que não, mas faz toda a diferença, porque eu tiro o foco do sofrimento e coloco nos problemas, porque sofrimento é relativo, tem a ver com a sua percepção de dor. Agora, os problemas, eles são muito comuns para todos nós. E para usar de pano de fundo para estruturar essa resposta, eu queria lembrar você daquela passagem de Jesus com os discípulos quando se encontra com o cego de nascença em João capítulo 9. A primeira coisa que os discípulos fazem é olhar para o cego e perguntar para Jesus: Jesus, esse cego de nascença, ele está nessa condição pelo pecado dos seus pais ou pelo seu pecado? E a gente pode pegar essa pergunta e estruturar dois pontos de por que passamos por problema. A primeira hipótese que a gente vai levantar aqui é quando sofremos porque outros nos causaram problemas. Isso é muito comum, sabe por quê? Porque a natureza humana é uma natureza caída e as pessoas vão nos causar dor. O ser humano é egoísta, orgulhoso, irado, o ser humano está cheio de pecado e o mal está em nós, nós estamos carregados de mal. Então muitas vezes a gente vai sofrer porque outros nos fazem sofrer. E infelizmente essa é a condição humana. Por exemplo, alguém que está passando pela dor de ter que amputar a sua perna, fruto de um acidente, porque alguém tomou uns gole e foi pro volante. Aí você olha com uma situação como essa e você vê uma injustiça de alguém estar sofrendo por culpa de outro. Mas essa é a realidade da condição humana. Nós somos uma humanidade caída, cheia de pecado, cheia de maldade, cheio de egoísmo, cheio de orgulho no nosso coração. Estamos causando mal uns aos outros o tempo todo. A gente pode ser traído, a gente pode ser injustiçado, a gente pode ser caluniado e muitas vezes a gente vai sofrer porque é a condição do ser humano. A condição do ser humano é ser ruim e muitas vezes outros vão nos causar dor. A segunda hipótese levantada aqui, através daquela pergunta dos discípulos, é pelos nossos próprios pecados. Isso nos leva a refletir de que sofremos muitas vezes, e eu ouso dizer que a maioria dos problemas que a gente tem são causados por nós mesmos. Que é quando sofremos por aquilo que nós mesmos causamos na nossa vida. Foi coisas provocadas pela nossa ignorância, pela nossa insensatez, pela nossa precipitação. Eu quero que você faça uma análise aí na sua vida. Quantos dos problemas que você enfrenta hoje você poderia ter evitado? Pensou aí?
Eu tenho certeza que a maioria deles você poderia ter evitado se tivesse sido um pouco mais sábio, se tivesse se aconselhado, se tivesse se instruído, se tivesse pedido informações, se tivesse tido mais paciência, se não tivesse sido orgulhoso, se não tivesse sido egoísta. Muitos dos problemas que a gente vive é fruto dos nossos próprios erros. E a terceira hipótese levantada é fruto da resposta de Jesus. Nem pelos seus pecados, nem pelo o pecado dos seus pais, disse Jesus, mas para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Talvez esse seja um dos motivos mais difíceis de entender. Mas muitas vezes nós vamos viver situações onde o propósito é maior do que o sofrimento em si. Só que quando você ouve algo como isso, de que você pode estar sofrendo porque Deus tem um propósito nisso, isso te dá uma visão de um Deus sádico e te faz se fechar a esse Deus e faz com que a sua fé se enfraqueça. Mas sabe por quê? Eu volto ao começo da minha reflexão. Porque a nossa percepção da vida é extremamente limitada e restrita a essa vida terrena e a um conceito de felicidade totalmente externo, a que as coisas têm que estar bem na minha vida e não com uma condição interna, uma condição emocional e espiritual da minha vida. É esse tipo de felicidade que Deus quer que a gente tenha. E muitas vezes Ele vai permitir que as circunstâncias externas sejam afetadas para que a gente possa ser transformado aqui dentro. Então, quando eu entendo que muitos dos problemas que a gente vive são permitidos por Deus para que a gente seja transformado por isso, que é a terceira hipótese, para que as obras de Deus se completem na nossa vida, quando eu entendo isso, eu começo a ter uma compreensão um pouco mais madura da vida. Então, primeiro, você pode estar sofrendo porque outros te fizeram sofrer e essa é a vida, nós estamos no mundo caído, aí a gente precisa aprender a perdoar, a gente precisa aprender a relevar. Segundo, a gente pode estar vivendo problemas causados por nós mesmos, aí você precisa aprender a ser responsável e parar de ser vítima da sua vida e assumir o controle e se posicionar. Não, eu sou culpado, eu vou corrigir, eu vou reparar, eu vou mudar. E terceiro, a gente pode estar sofrendo porque Deus tem permitido isso na nossa vida para nos fazer crescer. Esse é o maior propósito e o propósito de Deus é eterno. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir um pouquinho, mas acima de tudo te ajude a passar pelos sofrimentos que com certeza você vai ter na vida. Agora é o seguinte, se inscreve no canal, clique em gostei se você gostou do vídeo e deixe nos comentários perguntas pra gente tentar responder nos próximos vídeos. Te espero lá!